Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos e amados irmãos. É com muita alegria que estamos aqui numa segunda etapa de gravações do início de um projeto tão bonito e tão belo que eu estava já na dívida com a espiritualidade. E para isso, Tiago e eu dedicando um tempo especial para isso. Estamos falando do Livro dos Espíritos. Estamos indo parte por parte e para tentar ver como fica agradável, como pode ficar de fácil acesso a todo mundo. Está sendo um desafio muito grande para nós, mas esperamos mesmo que seja muito produtivo para todos. Com certeza, se já está sendo. Como está, Tiago? Bem, muito bem, e fico muito melhor quando eu posso participar de um momento ou de alguma coisa como essa, uma oportunidade como essa de poder trabalhar. Não está sendo um desafio não, viu? Vou ser bem honesto, assim. Por enquanto tá tranquilo. A gente tá gravando de manhãzinha, tá tranquilo, o dia acabou de amanhecer, tá tudo na paz aí. Eu acho que tá por enquanto. É assim que tem que ser, eu acho que tem que ser tranquilo, tijolinho por tijolinho, sem pressa. É uma obra bem extensa, acho que a gente consegue junto aí com o pessoal fazer uma coisa bem bacana, equilibrada e, como você falou, de forma bem harmoniosa. Exatamente. Vamos à leitura? Bora lá. Bom, a gente agora está no item 4, na pergunta número 4. Provas da existência de Deus. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? No axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. Quer começar? Eu acho essas primeiras as mais difíceis, cara, de comentar. Tá sem áudio. Claro que é. Claro, das mais difíceis está no início, né? Nós estamos falando de algo bastante abstrato para a nossa linguagem, para o nosso conhecimento. Mas veja assim, ó, tudo, né? Crer em Deus basta lançar os olhos nas obras da criação. E aí então tu começa a pensar, até que mais adiante ele vai falar sobre isso. Quando a gente olha uma casa, então a gente conhece, tem um arquiteto aqui por trás que pensou, que fez, né? Tem um engenheiro, tem um construtor. E aí quando a gente olha para a beleza que é uma serra, um campo, né? Uma paisagem linda, a gente não tem como não olhar e pensar assim, nossa, que inteligência é essa, né? Quando a gente olha para o pleno funcionamento do nosso organismo, e que cada célula tem uma ligação perfeita, um ponto perfeito de conexão. Quando a gente vê o processo que é de sair informação do cérebro para chegar para mexer os dedos, ou seja, para tudo, todo o funcionamento do organismo, né? A perfeição que é cada órgão, a importância que ele tem, a gente tem que pensar na inteligência por trás disso, que projeta, que cria e que constrói, né? Então, eu acho que a espiritualidade vem e nos traz muito esta visão tão simplista, dizer o seguinte, pô, mas olha para ti, olha ao teu redor, é igual aqui. Agora, olha a perfeição da obra que nós estamos falando, né? Então, eu vejo essas primeiras perguntas muito nos mostrando essa lógica que está na frente dos nossos olhos e que passa desapercebido, que a gente nem se dá conta. Cara, a gente parar para pensar na vastidão só do nosso planeta, não é só do nosso planeta, que é o bioma.
por exemplo, do planeta Terra, a quantidade de seres que aqui habitam e que aqui já habitaram na perfeição de tudo. Até dentro do caos existe a perfeição, né? No caos para nós, né? Na nossa concepção de caos. A própria evolução da Terra, a evolução dos planetas, dos sistemas solares. Tudo é tão perfeito e tudo tem um propósito, né? É bacana, porque eu gosto, eu tenho uma luneta, né? Um telescópio, e eu gosto de ficar olhando um pouco o céu noturno. É um hobbyzinho. E qualquer assunto sobre astronomia me interessa muito, né? Eu gosto muito de ver qualquer coisa relacionada a planeta, galáxia, estudo. Eu piro nas fotos do telescópio James Webb, enfim. E aí você vê a vastidão que é o universo, a perfeição que é tudo, cara. Até numa explosão de uma supernova nasce um conjunto novo de estrelas e planetas, enfim, tudo mais. Então a gente começa a pirar e ver que basta só lançar os olhos, né? E entender que tem que ter uma inteligência, mas muito, muito incompreensível pra gente que é capaz de gerir tudo isso, né? Desde a magnitude do universo até o mundo microscópico das células que habitam o nosso corpo e que tudo funciona em perfeito estado e harmonia. É fantástico. Perguntinha difícil essa, hein? Número difícil. Essa Vamos para a foi. próxima? Bora. Que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento se não se apoiasse em alguma coisa? É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Continua difícil. Porque se nós olharmos assim, a grande maioria daquilo que está ao nosso redor, existe sim uma crença de um ser que cria, né? Mesmo quando se pensa no acaso, tudo bem, deu um acaso. Não faz sentido, não tem lógica. Porque, tá, mas tem a teoria do Big Bang. Tá, tem a teoria do Big Bang. Mas será que o Big Bang não pode ser o próprio criador? Entende? Daqui um pouco ali é exatamente a explosão divina da mão do criador. Então, tudo tem uma causa. E a gente olha e eu, pelo menos, né? E a gente vai ter que trazer muito o nosso eu particular para responder isso. Eu sempre acreditei em Deus. Claro que a minha compreensão de Deus nesses 40 anos aumentou consideravelmente. Mas na mesma proporção que aumentou, eu entendo que eu não sei nada, né? Porque parece que eu estou mais perto dele, mas parece que eu entendo menos ele, né? Então a minha ignorância era mais fácil. É Deus. Hoje eu sei que ele está mais perto, eu sinto ele, ele vive em mim, mas eu não entendo mais ele. Se torna mais complexo entender. Mas não tem. Eu aprecio as coisas tão pequenas da vida, né? Quando tu pega, por exemplo, um olho, tanto de um animal ou de um ser humano, e tu faz uma foto extremamente de altíssima qualidade e começa a dar um zoom e tu começa a ver todo aquele emaranhado de coisas que tem em torno de um olho, que não é para bonito, não é para enfeitar, é para realmente tem um propósito, cada desenhozinho do olho, cada riscozinho. Quando a gente olha as nossas mãos, não existe nenhuma mão igual à sua. Sabe, são micros detalhes. E aí, como nós aqui que trabalhamos com
tentando entender a espiritualidade, a gente vai lá e vê uma cura se processar diante dos nossos olhos. Uma cura que, por vezes, nem a ciência compreende. Mas como? Não tem explicação. Será que a gente fez o exame errado? Eu já escutei muito isso, né, de pessoas que procuraram. E aí que a gente vê, né, a resposta aqui. Cadê aqui? De que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento, se não se apoiassem em nada? Ou seja, ele já bota respondendo com uma pergunta, né? Então, tudo tem uma causa e efeito. E o que está por trás da causa é muito importante para a gente compreender esse olhar tão sereno de Deus. Exato. Eu vou pegar um ganchinho aí e voltar um pouco na história, continuar na história da humanidade. Ele fala que consequência pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus. Não há uma civilização sequer nesse planeta, né? Não tem um registro histórico de nenhuma civilização que não tenha acreditado em algo maior. Por mais primitiva que tenha sido, por mais ignorante que tenha sido, até os homens das cavernas olhavam para o sol e viam Deus, olhavam para a lua e viam Deus. Os silvícolas também a mesma coisa, né? Cultuavam sempre uma entidade maior. Então, a humanidade em si, ela sempre trouxe dentro de si esse sentimento de um poder maior, de uma coisa maior, que ao longo das eras a gente foi refletindo isso em coisas, né? Porque a gente é ignorante e não consegue traduzir o que é Deus até hoje, a gente não consegue, não vamos conseguir por um bom tempo, mas a gente sempre projeta em alguma coisa, e a humanidade sempre veio projetando em alguma coisa esse sentimento de que é Deus, e é uma coisa bem interessante, porque é uma coisa que está dentro do homem, sempre teve um poder maior, um poder supremo que rege o povo, enfim, e isso é um aspecto bem interessante. Ninguém falou para os maias que estavam totalmente isolados dos egípcios que, cara, tem um Deus. Não, o Deus era o mesmo, eles cultuavam a mesma coisa. Isso é bem interessante, porque a gente traz isso, né, do plano astral antes de descer para a Terra. Então a gente tem esse sentimento e essa busca, e você vê que a busca pela evolução por Deus, ela tá vindo desde lá de trás. Desde lá de trás a gente tem esse sentimento, cara, de ir atrás de algo maior, de cultuar algo maior, de devotar a vida a algo maior, se preocupar com algo maior. E isso veio evoluindo, né? A gente saiu de uma era primitiva, onde tinha que matar bicho, fazer um monte de coisa ali para achar que estava agradando Deus, né? Para um momento agora que a gente acredita que eu fazer a caridade ao próximo, amar, tentar amar o próximo, né? Fazer o bem para alguém, sem olhar aqui, é uma forma também de me aproximar a Deus, e depois a gente vai evoluindo essas formas, né? Conforme a gente vai evoluindo como humanidade e como consciência. Então esse aspecto eu acho bem interessante. Tá mudo? Eu estou fechando por causa do barulho da rua aqui, e aí esqueço de abrir. Pensando nas pirâmides, em toda a construção lá, que aí se descobre que existe pirâmides dos mesmos, mais ou menos do mesmo período, em diferentes continentes que não tinham acesso nenhum um ao outro. E mesmo indo mais profundamente, a gente entrando na selva amazônica, tem tribos ainda lá não conhecidas, né, que nunca viram a civilização, e tem o culto ao Criador, ao culto aos seus deuses, né? Então é algo que vem realmente do instinto, algo muito interno. Bem lembrado, Tiago. Cabe mais uma? Acho que cabe, né? Cabe sim. Pergunta número 6. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não seria fruto da educação e das ideias adquiridas? Se assim fosse, por que os vossos selvagens teriam esse sentimento? Se o sentimento da existência
de um ser supremo fosse apenas produto de um ensino, não seria universal. E como sucede com as noções científicas, só existiria nos que houvessem podido receber este ensino. Acabamos de falar sobre isso, né? Acabamos de falar sobre isso. Acabamos de falar sobre isso. É muito interessante como vai permeando, assim, vai as informações. Pois é. Eu acho que as civilizações mais, aspas, ignorantes, né, em relação aos conhecimentos do mundo que estão aqui ao nosso redor, tecnologia, informação, né, pois realmente esses povos lá, distantes da informação, eles cultuam, né, eles têm um culto a um Criador. E imagine que aqui no Brasil ainda tem lugares muito afastados da civilização, aonde não se tem praticamente nada. A crença é passada de família a família, porque não tem acesso, não tem como caminhar, é muito longe. E mesmo assim tem os seus rituais, tem o seu processo de devoção, tem aqueles que fazem os benzimentos, né, que vieram apenas de geração a geração, de família a família. Esse monte de informação que nós temos aqui, de igrejas, de centros, de tudo, no interior não tem. No grande interior. E vamos lá para o sertão nordestino, lá onde é chão, 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 e não tem nada lá. Lá no meio, uma casinha perdida. Como que chega? Como que aquela pessoa pode acreditar em algo maior se ela está afastada de tudo? Né? Por esse instinto interior que diz que existe e que tem algo maior que nos rege. É o que nos move, né? É o nosso propósito maior. Acho que todo mundo carrega isso, cara. Qualquer ser humano aqui nesse planeta acaba carregando isso de uma forma. E a gente sabe, todo mundo sabe. O mais incrível é que todo mundo sabe. Vou ampliar um pouco agora aqui a perspectiva e vou para o plano extrafísico, né? A gente sempre tem a oportunidade de ajudar irmãos aí que estão necessitando de ajuda, enfim, uns pedem ajuda, outros são refratários à ajuda, né? Querem ligar. Mas a gente sente que no momento, em algum dado momento, a luz ela se faz presente dentro. Num diálogo ali, alguma coisa sempre acaba despertando esse instinto que eu acho que faz parte, né, da essência. A essência divina que a gente carrega em nós, ela acaba sendo desperta de alguma forma ou de outra. Então a gente já viu alguns casos em que foi uma palavra, um gatilho, uma lembrança de um amor que já aconteceu, um amor de pai, amor de mãe, amor de filho, amor de esposa, alguma coisa assim, mas o amor ele sempre acaba despertando. E, e mesmo aquele que está completamente refratário à ideia de Deus, à ideia da luz, e está aí caminhando já nas profundezas aí da obscuridade da alma, acaba enxergando a luz de uma certa forma, né? E caminha a Deus. E no final, estamos todos caminhando a Deus. A gente pode tropeçar numa pedra, se perder, pegar um caminho errado aqui, tentar pegar um atalho, achar que está pegando um atalho, se desvia, volta. Mas no final, estamos todos caminhando no sentido de tentar encontrar algo maior, né? Isso que eu acho bonito. Tá mudo. E conseguiremos. Conseguiremos todos. Como o próprio Equinai já disse, você nunca viu nenhum ser humano fracassar, né? Exatamente. Exatamente. Ele está cada vez mais presente em tudo, assim. E tem ajudado, tem contribuído demais com muita informação, sabe? O tio Oi. Acredito que por este momento está de bom tamanho nossas reflexões
E eu queria agradecer, acho que a gente precisa aprender a agradecer a todas as oportunidades, mas em primeiro agradecer ao Criador e depois vocês por estarem aqui nos apoiando, nos ajudando, nos trazendo incentivo a continuar estudando cada vez mais e aprofundar mais. E a ti, meu querido Tiago, pelo apoio em começar essa obra que eu vinha protelando há muito tempo, né? Gratidão de coração e a todos vocês. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Até logo.